Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, você que me assiste nesse momento, eu te convido a parar tudo aquilo que você está fazendo agora e vamos nos colocar na presença do nosso Deus e ali pedir ao Senhor, nesse programa de hoje, entretenimento espiritual, pedir luzes, pedir um conhecimento maior acerca desse tempo tão belo, tão profundo, tão rico que é o tempo do Natal, que é um tesouro para nós cristãos. Sabemos que os reis magos, quando ofertaram para Jesus seus presentes, ofertaram para Ele verdadeiros tesouros. Hoje, nós que somos ofertados como tesouro nas mãos do nosso Deus, e devemos ser essa oferta nas mãos do nosso Deus. E assim, dessa forma também, meus irmãos, sabemos muito bem que o Espírito Santo coloca no nosso coração grandes tesouros. Peçamos então, no início desse programa, para que o Espírito Santo desperte dentro do nosso coração esses tesouros escondidos, para que um dia a gente possa também ser ofertado para o louvor, honra e glória de Deus Pai, de Deus Filho e também do Deus Espírito Santo. E para bem iniciarmos esse programa, eu peço, vem Espírito Santo nesse momento, vem iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, o nosso intelecto, para que assim a gente consiga compreender melhor tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar. Espírito Santo, vem com toda a tua força, com todo o teu poder. Vem, Espírito Santo, como fogo abrasador. Como em Pentecostes o Senhor veio e abriu os corações dos apóstolos, da Virgem Maria que estavam no cenáculo, vem também nesse momento abrir o nosso coração, vem também nesse momento dilatar a nossa alma para que a gente consiga acolher todas as graças que o Senhor deseja nos conceder no dia de hoje. Vem, Espírito Santo, também acalmar o nosso coração, a nossa mente, que muitas vezes fica tão agitada, tão perturbada, tão atribulada por causa de tantas ocasiões de preocupação, de tristeza, de dor, mas eu sei que o Senhor pode acalmar todas as coisas. Assim como uma vez Jesus acalmou a tempestade, vem Espírito Santo também acalmar as tempestades da minha vida, acalmar as tempestades do meu coração, acalmar tudo aquilo que está fazendo com que a minha alma fique agitada e não consiga se concentrar em Ti, Senhor. Não consegue se concentrar nessa oração, não consegue focar toda a atenção no amor a Ti. E esse é o momento de Te amar, Senhor. Esse é o momento de poder conversar contigo, sobretudo de poder Te ouvir, Senhor. Te ouvir com muito amor, com muito afeto, com muita acolhida, Senhor, porque é necessário Te ouvir e acolher a Tua palavra. É necessário Te ouvir e estar disposto a fazer aquilo que o Senhor pede. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu te convido, reza junto comigo com muita fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos ainda uma vez mais a intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Misericórdia, a Mãe da Divina Misericórdia. Peçamos a ela para que venha em nosso auxílio, para que a gente consiga viver esse momento de oração segundo o seu coração imaculado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Divina Misericórdia, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. E antes de iniciarmos a nossa meditação de hoje, eu peço que você abra sua palavra no Evangelho de Lucas,
capítulo 1, versículos 39 em diante. Essa será a leitura base da nossa meditação de hoje. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre de Isabel e ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita é a Virgem Santíssima entre todas as mulheres. Ela é bendita porque ela foi escolhida por Deus dentre todas as mulheres. Ela é bendita porque dentre todas foi aquela que mais acreditou, foi aquela que mais aceitou a vontade de Deus. A Virgem Santíssima vai ser a condutora do nosso programa de hoje, como também já foi a condutora de todos os programas, entretenimentos espirituais, e é assim que a gente vai viver a graça de Deus na nossa vida, meus irmãos, porque o tempo de Natal tem que ser vivido com Nossa Senhora, tem que ser vivido com a Virgem Santíssima. E ela, quando visitou Isabel e fez com que o ventre de Isabel se estremecesse e ficasse cheio do Espírito Santo, porque dentro da Virgem Santíssima havia Jesus, assim também hoje Nossa Senhora nos visita e faz estremecer o nosso coração, e faz estremecer a nossa vida, a nossa história, mexe com as estruturas do nosso ser, fazendo com que, pela ação do Espírito Santo, tudo dentro de nós seja mudado, seja renovado pela intercessão de Maria e pela força do Espírito Santo. Eu espero você daqui a pouco para iniciarmos a nossa meditação, tendo por princípio esse ideal. Devemos ser pessoas cheias do Espírito Santo, assim como foi Nossa Senhora, mas também pessoas abertas para essa doce intercessão da Mãe de Deus, porque ela deseja realizar muitas graças na nossa vida. Então vamos agora rodar a vinheta, e enquanto tem a vinheta, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, deixe já o seu comentário. Isso é muito importante para nós também. Então, te espero daqui a pouquinho. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Então voltamos à nossa meditação. Novamente iremos utilizar esse livro, Vida de Cristo, de Fulton Sheen, nosso grande venerável, que é o volume 1 da editora Petra. Então super recomendo esse livro para vocês. É realmente uma meditação muito profunda, tem um embasamento bíblico, histórico, espiritual de toda a vida de Cristo. Então é sobre essa obra que nós iremos nos pautar na nossa meditação, tá bom? Então, a nossa meditação tem como título do livro Belém, da página 30. Eu vou ler para vocês um pouco do contexto histórico, que Fulton Sheen traz para a gente conseguir entrar nessa realidade do nascimento de Jesus e conseguirmos, compreendendo a partir do contexto histórico, caminharmos em direção ao nascimento do Senhor e o nosso coração ficar bem preparado para acolher o menino Deus, tá bom? Então ele inicia assim: César Augusto, o guarda-livros do mundo, encontrava-se em seu palácio ao lado de Tibério. Diante dele estava disposto um mapa intitulado Orbis Terrarum Imperium Romanum.
Ele estava prestes a emitir uma ordem de recenseamento a todo o mundo, pois todas as nações do mundo civilizado estavam sujeitas a Roma. Havia uma só capital neste mundo, Roma. Havia uma só língua oficial, o latim. Um só Senhor, César. Partiu a ordem a cada posto avançado, a cada sátrapa e governador. Todo cidadão romano deve estar arrolado em sua própria cidade. Nas margens do império, na pequena vila de Nazaré, soldados fixaram nas paredes a ordem para que todos os cidadãos se registrassem na cidade de origem de sua família. E aí entramos agora no contexto do nascimento de Jesus. Prestem atenção, muito interessante, olha só. José, o carpinteiro, um descendente do grande rei Davi, foi por isso obrigado a se registrar em Belém, a cidade de Davi. De acordo com o édito, Maria e José partiram da vila de Nazaré para a vila de Belém, que ficava a mais ou menos 8 quilômetros do outro lado de Jerusalém. 500 anos antes, o profeta Miqueias profetizara acerca dessa pequena vila. Isso nós podemos ver, essa profecia no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe, que governará Israel, meu povo. Então nós percebemos, meus irmãos, já no começo, que o nascimento de Jesus não foi algo acontecido assim, de forma improvisada. Por mais que ele tenha vindo ali e não tenha sido acolhido em nenhuma hospedaria, tenha nascido numa estrebaria, no lugar de animais, né? Por mais que tenha acontecido aparentemente de uma forma tão simples, tão improvisada, que parece que Deus não pensou direito, né? De como que isso poderia se realizar, Jesus veio na hora certa, no dia certo, no lugar certo. Estava ali, tudo como Deus havia pensado, né? E isso a gente tem que ter uma certeza no nosso coração, porque é importante que saibamos que Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Tudo que Deus faz, do modo como Deus faz, ali é muito bem pensado, porque Deus é perfeitíssimo. Às vezes nós brigamos com Deus porque achamos que as coisas não estão corretas, mas não estão corretas simplesmente porque não estão do meu jeito, do seu jeito. E na verdade estão do jeito de Deus, como Deus quer. E isso nós bem sabemos que Deus consegue tirar até mesmo de uma situação ruim algo muito bom, até mesmo de uma doença, algo muito bom para a nossa vida espiritual, para a nossa santificação, para o nosso crescimento na vida em Deus. Deus consegue fazer tudo isso. Então olha esse contexto, né? Eles eram pobres, estavam ali, tinham que ir para outra cidade, 8 quilômetros, uma vila pobre, a vila de Belém, para poder se recensear, para poder se identificar ali como um cidadão, porque eles eram dominados pelo Império Romano, estava vivendo toda essa anarquia, todo esse domínio do Império Romano. E, em meio a tudo isso, decidiu o pai enviar o seu filho para ser o rei de todos. Isso provocou uma ira terrível entre os imperadores, entre aqueles que já eram os reis, os que governavam o império, porque como que vai vir um rei se eu sou o rei, se eu é que governo, como que pode vir isso? Então, Jesus, antes mesmo de nascer, já provocou a ira dos governantes desse mundo. Muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, hoje mesmo, acontece assim. Quando anunciamos a palavra de Deus, quando anunciamos o Evangelho, quando anunciamos a Boa Nova, muitas vezes o próprio Jesus é atacado, o próprio Evangelho é atacado. E por quê? Porque Cristo é o único Rei do Universo, é o único Rei da nossa vida e é o único que deve ser reverenciado, adorado, é o único que merece sim ser honrado com todas as honrarias que merece um Rei. E é uma coisa que a gente tem que se perguntar: será que Jesus é Rei da minha vida? Será que Jesus é o Rei da minha história? Será que Jesus é o rei da minha casa, é o rei das minhas decisões, é o governante dos meus impulsos? Ou o que me governa? O que me rege? O que me conduz na minha vida, na minha caminhada terrena? O quê? Isso a gente tem que se perguntar, porque tem que ser o nosso exame de consciência cotidiano, porque dependendo de quem que é ou do que é, ali nós devemos saber que vai definir o nosso futuro.
e o nosso destino final de toda a nossa vida. Tá bom? Então, começa já a colocar na sua consciência essa interrogação, porque é importante a gente saber quem que é o rei da minha vida, quem que é o rei do meu coração. Mas voltemos agora à leitura de Fulton Sheen. Olha, José estava cheio de expectativa quando entrou na cidade de sua família. Estava plenamente convencido de que não teria dificuldade para encontrar hospedagem para Maria, sobretudo por causa da situação em que se encontrava. Ela estava grávida, ele vinha ali caminhando no meio do deserto, né? Então, o José imaginou assim, não, ninguém vai me negar um lugar, ninguém vai negar uma mulher grávida, ajuda, né? Uma caridade, um gesto de caridade, porque aqui é o povo de Deus, é o povo escolhido. Então, ele tinha certeza que ninguém iria negar hospedagem para eles. José foi de casa em casa e encontrou-as todas lotadas. Procurou em vão um lugar em que ele, aquele a quem pertencem o céu e a terra, pudesse nascer. Será que o Criador não encontraria lugar na criação? Olha que pergunta forte, né? Será que o Criador não encontraria lugar na criação, naquilo que Ele mesmo fez? Hoje, quando a gente se pergunta, olhando para o mundo de hoje, como as coisas estão funcionando, né? É bom de se perguntar, será que o Criador está conseguindo encontrar lugar na sua criação? É realmente um incômodo para nós, né? Se perguntar isso, porque sabemos que infelizmente não. Infelizmente não. José subiu um monte íngreme até uma luz tênue que balançava numa corda à porta. Era a hospedaria da vila. Ali, mais que em todos os outros lugares, certamente encontraria abrigo. Havia lugar na hospedaria para soldados de Roma que tinham brutalmente subjugado o povo judeu. Havia lugar para as filhas de ricos mercadores do Oriente. Havia lugar para aqueles vestidos com trajes finos que viviam nas casas do rei. Na verdade, havia lugar para qualquer um que tivesse dinheiro para dar ao estalajadeiro. Mas não havia lugar para aquele, com A maiúsculo, aquele que veio ser a hospedaria de todo o coração sem teto no mundo. Olha que forte isso também. Havia lugar para todos, menos para ele. Muitas vezes nosso coração é assim também. Quando administramos os nossos afetos, as nossas prioridades na nossa vida, nós damos lugar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dinheiro, para a nossa família, que tudo isso merece um lugar sim. Mas às vezes nós enchemos nosso coração de tanta coisa que não damos lugar para aquele que veio para ser a hospedaria de todos os corações, sem teto. E interessante que muitas vezes nós damos lugar no nosso coração para coisas que nem mereceriam um lugar, como por exemplo o pecado. E nós muitas vezes nos colocamos numa situação de pessoas sem teto, sem casa, porque ficamos tão fora de nós mesmos que nós habitamos na rua, do lado de fora, como vai dizer Santa Teresa no seu castelo interior. Muitas vezes ficamos do lado de fora do nosso próprio castelo interior. Ficamos ali, contemplando o castelo de fora, mas não temos coragem de entrar. E o nosso coração é nossa casa interior, né? Porque Deus está ali dentro e Ele deseja fazer morada conosco, Ele deseja conviver conosco. E se Ele não consegue conviver conosco é porque de duas uma, ou porque nós estamos fora, procurando as coisas exteriores do mundo, nem que não sejam pecados, mas focados somente nas coisas desse mundo, ou porque nós o expulsamos do nosso coração, da nossa vida, dando tantas outras prioridades, mas não dando prioridade para aquele que deveria ocupar o primeiro lugar dentro do nosso coração. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, né? Continuando a nossa leitura, né? Quando finalmente os anais da história estiverem preenchidos até as últimas palavras no templo, a linha mais triste de todas será: não havia lugar na hospedaria. Nossa, isso é muito triste mesmo. Você dizer na história que realmente não havia lugar na hospedaria. É como que o Filho de Deus ali, Jesus, o juiz da história,
se encontrando com você no dia também do seu juízo particular. E Jesus pergunta para você: eu tive lugar na sua vida? Eu tive lugar entre os seus planos, entre as suas decisões? Eu tive lugar? Você, quando tomou as suas decisões, fez as suas escolhas, você pensou em mim? Como que foi o teu relacionamento comigo? O que Fulton Sheen está falando, queridos irmãos e irmãs, era que dentre as mensagens mais tristes que podemos ver na Sagrada Escritura é justamente essa, a que ocupa um lugar de destaque, dentre tantas. Não havia lugar na hospedaria. Não podemos nos conformar com isso. Não podemos deixar terminar a nossa história, a nossa vida, com uma afirmação como essa, definindo a nossa trajetória terrena. Não encontrei lugar no teu coração, não encontrei lugar na tua hospedaria, porque tinha muita gente, estava muito lotada, tinha muitas coisas aí dentro, tinha muitos projetos, planos que não me agradavam, e você não deixou que eu entrasse, que eu fizesse morada com você, que eu ceasse junto com você. Não podemos permitir isso. Tem que brotar dentro do nosso coração, dentro do teu coração, uma santa indignação se durante a tua vida até hoje, você encontrar uma definição como essa aqui, onde Deus não pôde encontrar hospedagem dentro do teu coração. Lá fora, na encosta da montanha, havia uma estrebaria numa gruta, aonde os pastores às vezes levavam seu rebanho em tempos de tempestade. José e Maria, enfim, encontraram abrigo. Ali, num lugar tranquilo, no desamparo solitário de uma gruta fria e castigada pelo vento, ali, num rincão do mundo, aquele que nasceu sem mãe, no céu, nasce sem pai, na terra. Olha que forte também. E onde que Jesus foi encontrar hospedagem? Numa gruta fria, abandonada, solitária. Eu fico pensando quantas vezes nós que somos batizados e que, portanto, temos dentro de nós a presença de Deus, quantas vezes nós fazemos nosso coração um lugar frio, solitário para Deus. De um Deus que está lá dentro já. Deus, você não pode esquecer disso, Deus mora dentro do teu coração. Mas às vezes teu coração é como uma gruta fria, porque você simplesmente não permitiu que o fogo do amor de Deus entrasse dentro desse coração e esquentasse, mas não com qualquer tipo de fogo humano, mas com o fogo de Deus que aquece tudo. Mas a questão do ser solitário, não que Deus seja solitário, não, mas Deus quer fazer relação contigo, Deus quer se comunicar contigo, Deus quer viver uma vida contigo. Então, quando o nosso santo escritor fala aqui, neste lugar solitário, ele está dizendo assim, porque Deus foi ali só por causa de você, nessa gruta fria, nessa gruta gelada. E foi ali que ele nasceu, foi ali que ele fez morada. Quantas vezes, meus irmãos, e me permitam falar isso porque infelizmente acontece muito, quantas vezes comungamos Jesus eucarístico sem a devida reverência, e Deus, não quero nem pensar, mas às vezes até mesmo em estado de pecado, sem se confessar, ou que faz muito tempo que não se confessa. Ali Jesus nasce, é como que o verbo de Deus feito carne, porque a Eucaristia é o corpo de Deus, é o corpo de Cristo, mas que entra no coração, fica ali, mas solitário, porque não tem diálogo. É um Deus que se doa totalmente, mas que não consegue fazer relação com aquele pelo qual ele está se doando, porque aquela pessoa não se doa a ele, porque aquela pessoa não diz nem um amém, nem mesmo levanta os olhos para contemplar aquele que é Deus Todo-Poderoso e que decidiu fazer morada dentro desse coração, independente de como ele estava. Então, sim, acaba se tornando uma condenação para nós. É como se jogássemos o Cristo dentro de um cárcere, jogássemos o Cristo dentro de uma prisão, porque nós recebemos Jesus dentro do nosso coração e, infelizmente, nós não fizemos com que esse nosso coração se tornasse para Ele um lugar
de repouso, um lugar digno da habitação do nosso Deus. E é muito importante que a gente se esforce para que seja assim. É muito importante, você que não se confessou ainda, nesse advento, corre e vai se confessar, porque Jesus quer nascer no teu coração, não simbolicamente, não somente espiritualmente, mas Ele quer vir por meio da Eucaristia também, sobretudo por meio da Eucaristia, que é o ápice da nossa vida espiritual, que é o ápice da nossa comunhão com Deus. Então, a gente precisa, me permitam falar, a gente precisa tomar vergonha na cara e começar a perceber que Deus está olhando para nós agora e que Ele quer, sim, fazer comunhão conosco, porque Ele é o Emanuel, Deus conosco. Até mesmo antes de se chamar Jesus, Ele foi chamado de Emanuel, que é o Deus conosco, ou seja, o Deus contigo, o Deus comigo, o Deus conosco, Deus que faz comunhão com todos nós. Ali já resumindo a lei e os profetas no amor a Deus, porque faço comunhão com Deus, é Deus que faz comunhão comigo, Deus contigo e conosco, o amor ao próximo. Então esse Deus conosco resume muito toda a missão do Cristo na terra, mas também toda a minha missão e a sua missão nesse mundo. E para isso que Jesus veio, é para isso que Jesus veio e é assim que Ele deseja viver conosco. Olha só, vamos continuar agora a nossa leitura. De cada criança que nasce no mundo, os amigos dizem que se parecem com a mãe. Esta foi a primeira vez na história em que alguém podia dizer que a sua mãe se parecia com seu filho. Nossa, que bonito também isso, né? A gente dizer assim, né? É a primeira vez na história que a gente não diz que o filho parece com a mãe, mas que a mãe parece com o filho, né? E de fato é assim. Nós lemos, por exemplo, no começo do programa, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, e a Virgem Maria saúda Isabel, e Isabel fica com o ventre estremecido, com todo o seu ser estremecido, que o Espírito Santo acabou realizando uma obra muito grande ali dentro, naquele momento. Por quê? Porque na presença de Maria também está a presença de Jesus. Na presença de Jesus também está a presença de Maria. E não se pode separar essas duas realidades. Não se separa. Né? Então é a primeira vez na história em que a mãe parece com o filho. Mas não poderia ser a única vez da história. É a primeira de muitas outras vezes. Porque você também tem que parecer com Jesus, com o seu irmão. Porque eu também tenho que parecer com Cristo, que é o meu irmão, mas para que aconteça isso eu tenho que parecer com a Virgem Maria, que é a mais bela e a mais semelhante a Cristo, dentre as criaturas todas, né? Este é o lindo paradoxo do menino que fez sua mãe. Olha só, né? É algo formidável quando a gente para pensar assim, o menino, o filho que fez a sua mãe, porque Jesus é Deus. Jesus não é somente um homem, Jesus também é Deus, e sendo Deus, Ele criou também a Virgem Maria. Mas olha que humildade do Filho de Deus de vir e de utilizar a Virgem Santíssima como esse instrumento tão agraciado do amor de Deus. Mas também a mãe era só uma criança. Olha que bonito, né? A mãe era só uma criança, a Virgem Santíssima era só uma criança, não de idade, mas de alma. O próprio Jesus ensina que o reino dos céus é das criancinhas, então a Virgem Santíssima, que é toda pura, toda santa, toda bela, que não tinha nada do pecado original dentro dela, sim, ela era uma criança. Ela era uma criança naquele momento também. Também era a primeira vez na história deste mundo que alguém podia pensar no céu como um lugar que não fosse ainda mais em cima. Quando o filho estava nos braços dela, Maria baixou os olhos ao céu. Nossa, isso para mim é chocante, né? Porque imagina só, Jesus é Deus e, portanto, sendo Deus, Ele é o próprio céu. Eu digo para vocês que é impossível Deus vir a este mundo e deixar o céu longe dele. Deus não podia sair do céu. Deus não pode sair do céu. Se Deus não pode sair do céu, isso significa que quando Deus veio até nós por meio de Cristo, seu Filho, então Ele trouxe o céu inteiro ali naquele momento, nos braços da Virgem Santíssima. Foi a primeira vez na história que alguém não precisou olhar para cima para contemplar o céu,
a Virgem Santíssima pegou o menino nos seus braços e pôde contemplar o céu com a cabeça baixa, porque Jesus estava ali. Quando você recebe Jesus Eucarístico, você pode colocar a mão no seu coração e dizer: aqui eu contemplo o céu inteiro está aqui. E está mesmo, e está mesmo. Você está fazendo comunhão com todos os santos vivos e aqueles que já estão na glória depois da morte e comungaram o mesmo Jesus que você comunga. E ali você está fazendo também comunhão com eles. Você está fazendo comunhão com eles porque o céu inteiro está ali. Não é necessário olhar tão alto para contemplar o céu. É necessário sim buscar as coisas do alto. Mas para contemplar o céu, esteja na graça de Deus e procura contemplá-lo aqui, bem de perto, no fundo do teu coração. No lugar mais imundo do mundo, um estábulo, nasceu a pureza. Olha que contradição, né? Jesus, desde quando nasceu, foi um sinal de contradição. No lugar mais imundo do mundo, um estábulo, nasceu a pureza. Ele que mais tarde seria abatido por homens agindo como animais, nasceu entre animais. E foi isso mesmo, né? Depois Jesus, quando vai ser flagelado, vai sofrer tanto, sendo tão humilhado, a caminho do Calvário, ele vai ser ferido como que vítima de animais ferozes. Ele já nasceu entre os animais, entre os porcos, as galinhas, né? O estábulo, né? Ele que chamaria a si mesmo de o pão vivo que desceu do céu, foi posto numa manjedoura, literalmente um lugar de comer. E é isso mesmo, a manjedoura, o que é senão o lugar onde se colocava a comida dos animais para que eles se alimentassem, e ele que é o pão descido do céu já foi colocado ali, já foi colocado naquela manjedoura. Séculos antes, os judeus tinham adorado ao bezerro de ouro, os gregos ao asno. Os homens prostravam-se diante deles como diante de Deus. O bezerro e o asno agora estavam presentes para fazer sua reparação inocente, prostrando-se diante de seu Deus. Olha que bonito, né? E os primeiros adoradores foram justamente, se pode chamar assim, né, de adoradores, mas foram justamente o asno, o bezerro, os bois, os animais. Ali estavam como que reparando essa adoração feita pelos homens para com eles, uma reparação profana, uma reparação, de toda a profanação causada por eles, de toda a adoração profana que foi realizada durante a história da humanidade. Que bonito sabermos que naquele momento, tudo aquilo que havia sido ofensa contra Deus estava sendo reparado, naquele momento, no próprio Filho de Deus. Nenhuma mente humana jamais teria desconfiado de que aquele que podia fazer o sol aquecer a terra, um dia precisaria de um boi e um asno para aquecê-lo com o seu hálito. Que aquele que, na linguagem das Escrituras, podia atar os laços das Pleiades, teria seu lugar de nascimento ditado por um recenseamento imperial. Que aquele de cujas mãos vieram planetas imundos, um dia teria bracinhos minúsculos, incapazes de tocar na cabeça dos animais ao seu redor. Que os pés que pisaram os montes eternos, um dia seriam frágeis demais para andar. Que a palavra eterna seria muda, que a onipotência estaria envolta em faixas, que a salvação repousaria numa manjedoura, que o pássaro que construiu o ninho seria chocado nele. Ninguém jamais teria sequer suspeitado que a vinda de Deus a esta terra seria assim tão desamparada, e que é justamente por isso que tantos o deixam passar. A divindade sempre está onde menos se espera. Nossa, creio que aqui a gente já consegue fazer uma meditação profunda do nascimento de Jesus. Ali Jesus nasce. Como que podemos reconhecer o Cristo em um lugar tão simples, tão desprezado pelo mundo? Meus irmãos, entendam uma coisa. Você que me assiste agora, entenda uma coisa. Deus é simples e Deus se revela de forma simples. Por quê? Porque Ele deseja fazer conosco
uma comunhão simples. Quando eu falo simples, não entendam como se fosse algo banal, algo menosprezado. Não, simples no sentido de acessível. Deus quer conviver conosco como um amigo convive com outro amigo. E é por isso que Ele é simples, porque Ele sabe que nós somos pequenos, frágeis e nós não conseguimos conviver à altura de uma convivência com Deus. Então o que Deus faz? Vem conviver conosco à altura de uma convivência com um outro homem, com um outro ser humano. E é por isso que Ele se fez tão pequeno, tão frágil. Ele, que é o Criador de todas as coisas, renunciou à sua condição divina, sem deixar de ser Deus, para conviver com os homens. Não sendo somente homem, mas sendo Deus também, junto com eles, sendo amigo. Porque o amigo a gente tem para a vida inteira e convivemos com ele sem ofendê-lo, mas sempre lado a lado, ali na intimidade, não somente nos momentos de oração, não somente nos momentos de espiritualidade, mas em todos os momentos da nossa vida estamos convivendo com Deus, de modo que não fazemos nada que sabemos que vai ofender a Deus. Não, Ele é nosso amigo, Ele está ali, Ele está olhando, Ele está vendo. Que Jesus, meus irmãos, possa encontrar no seu coração uma hospedaria aberta, acessível. Expulsa dessa hospedaria tudo aquilo que está expulsando Deus do teu coração. Eu te faço esse convite já hoje. Expulsa, joga fora tudo aquilo que tem privilégios, prioridades que são de merecimento para o nosso Deus. É para Ele que são esses privilégios, que são essas prioridades, não para essas pessoas, não para essas coisas. Então, tudo isso que você imaginar agora está em segundo lugar. Sua família, seu trabalho, suas coisas, seu dinheiro, seus planos, seus projetos. Segundo lugar. Primeiro lugar é o nosso Deus. E Ele tem que ficar na suíte presidencial, viu? Prepara para Ele uma hospedaria digna de Deus. Nosso Deus é simples, mas nós que enxergamos nele a grandeza, nós preparamos para Ele o melhor de tudo, o melhor. E é assim que tem que ser o nosso coração. Aqui, claro, utilizo uma linguagem humana para falar de coisas espirituais, mas você entende quando eu falo o melhor é a graça de Deus na sua vida. Comece fazendo o grande sacrifício de não pecar. Comece fazendo o grande sacrifício de se manter na graça de Deus, porque assim você já vai estar fazendo Deus feliz. E é assim que você deve viver essa graça de Deus, fazendo Deus feliz a todo momento, né? É interessante dizer isso, fazer Deus feliz, como se Deus fosse ficar triste, né? Em algum momento. Não, Deus já vive a sua bem-aventurança. A única tristeza que Deus pode viver é de saber que você está triste. E a sua tristeza é justamente viver no pecado. Você pode até viver as alegrias do mundo, mas se viver o pecado, pode ter certeza, essa é a maior tristeza que você vive, mesmo com os lábios ali sorrindo, mesmo, né, com aquela alegria que na verdade é um disfarce. A verdadeira felicidade é servir e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o advento do Senhor. Prepara o seu coração, prepara a sua vida para acolher Deus na sua vida, na sua história. O Senhor da história quer fazer história dentro da sua vida. Ele quer reescrever tudo de novo. Então permita que Deus faça morada dentro da sua casa. E é isso, é essa mensagem que eu quis trazer para você hoje. Espero que você tenha compreendido muito bem tudo isso. Estamos nos preparando e nos aproximando desse grande dia tão belo, tão bonito, tão iluminado. Espero que você já tenha enfeitado a sua casa. O mundo precisa hoje de sinais concretos e visíveis, viu? Então, se você pode, enfeita a sua casa, monta o seu presépio, põe luzes. O mundo precisa de luzes. Já chega dessas luzes do mundo que só nos cegam cada vez mais e nos faz caminhar para o precipício. Ilumina, mostra para o mundo que o Natal ainda existe, que o Natal é de Jesus. Então mostra para o mundo que você é cristão, não somente pelo seu testemunho ali, que é importantíssimo e deve estar em primeiro lugar, mas também por meio dos sinais visíveis, porque as pessoas também precisam desses sinais visíveis. Então vamos nos preparar cada vez melhor para o Natal do Senhor. Novamente eu te peço, curta esse vídeo, compartilha para todos os seus contatos, deixa o seu comentário ali na caixinha de comentários para saber como que você está acompanhando o programa, o que você está achando, tá bom? E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo e ative o sininho
para que a gente avise você todas as vezes que tiver uma programação nova. Tá bom? Combinado? Até sexta-feira que vem. Obrigado pela sua atenção. Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda a cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.